O jornal Folha de São Paulo publicou no último dia 27 de maio de 2024 a seguinte manchete: O Papa diz que seminários estão cheios de viadagem, afirma a imprensa italiana. Olá, seja muito bem-vindo ao Hebreu Podcast. Eu sou Lidomar Nepomuceno e esse é o quadro O Hebreu Comenta. E hoje os comentários estão por minha conta mesmo. Bora lá? Eu quero iniciar meu comentário contextualizando a ocasião em que o Papa usou essa expressão. Tratava-se de um encontro reservado com a Conferência Episcopal da Itália, e o que se discutia era o ingresso de candidatos ao sacerdócio nos seminários e as condições em que esses homens chegam lá. O Papa Francisco teria afirmado, segundo a imprensa italiana, haver muita frottiagine nos seminários. Meu italiano não está em dia, né? Mas é isso. A tradução em português mais próxima seria viadagem, ou de forma mais literal, bichice. Depois da grande repercussão do caso, a sala de imprensa do Vaticano soltou uma nota afirmando que o Papa estava ciente da repercussão e que reafirmava o que ele já havia declarado em muitas outras ocasiões. Abre aspas. Na igreja há lugar para todos. Todos. Também, o Papa nunca pretendeu ofender ou expressar-se em termos homofóbicos e se desculpa com quem se sentiu ofendido pelo uso de um termo referido por outros. Fecha aspas. Acredito que o primeiro aspecto importante a se destacar aqui, e falo como católico, gay e integrante de um grupo de pessoas LGBTs católicas aqui em Brasília, é que ao longo do pontificado de Francisco, nós vimos inúmeros gestos, sinais e ações concretas de acolhimento por parte do Papa à nossa comunidade. O Papa recebeu em audiências, várias vezes, religiosos e religiosas que faziam um trabalho pastoral com pessoas LGBTs. Assim como recebeu pessoas LGBTs, e em todas essas ocasiões, o Papa manifestou publicamente acolhimento e apoio pelo trabalho que essas pessoas vinham realizando em comunhão com a Igreja. Mais recentemente, em dezembro do ano passado, o Papa autorizou a bênção a casais homoafetivos. Claro, há toda uma especificidade na concessão dessa bênção, também não é assim, que não é o foco também desse comentário. Apesar dessas ações e sinais por parte do Papa Francisco, eu e Lia também já abordamos aqui no Hebreu, no Drops de número 4, Atualização da Bíblia e Casamento Gay, que Bergoglio, então cardeal arcebispo de Buenos Aires, já tinha posições ambíguas em relação às pessoas LGBTs. Isso é um fato. Inclusive, recomendo a escuta desse Drops. Agora, já na reunião privada com a Conferência Episcopal Italiana, houve sim uma reafirmação da posição do dicastério para o clero, em harmonia com o que já havia sido aprovado pelo Papa Bento XVI ainda em 2005. O documento oficial da Igreja, Ratio Fundamentalis, orientando sobre pessoas homossexuais candidatas aos seminários, diz em seu parágrafo 199, abre aspas, em relação às pessoas com tendências homossexuais que se aproximam dos seminários ou que descobrem tal situação no decurso da formação, em coerência com o próprio magistério, a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir aos seminários e às ordens sagradas aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam a chamada cultura gay. Fecha aspas. Ou seja, a posição oficial da Igreja é barrar a entrada de homossexuais nos seminários, o que significa que homossexuais não podem tornar-se padres. A contradição absoluta de tudo isso é que, como sabemos, se você, assim como eu, é uma pessoa católica, o clero está repleto de pessoas homossexuais, gays, lésbicas. Você, assim como eu, com toda certeza, já teve um padre gay em sua paróquia. Ou talvez você tenha sido um jovem vocacionado e teve um religioso gay como seu promotor vocacional. Essa é a realidade da Igreja. O jornalista e sociólogo francês Frédéric Martel aborda em seu livro best-seller, No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade, a grande presença de homossexuais no clero. Padres, freiras, bispos, cardeais e até papas. Martel analisa o tema passando pelos pontificados de Francisco, Paulo, João Paulo e Bento. A Igreja vive uma crise no número de sacerdotes, como apontam os dados divulgados pelo próprio Vaticano em 2020. Eu mesmo conheço e já ouvi muitos relatos sobre jovens seminaristas, postulantes ao sacerdócio e ou à vida religiosa, onde turmas de 15 ou mais jovens, apenas 2 ou 3 chegam a concluir o processo. A maioria é dispensada por ter, abre aspas, tendências homossexuais.
Aí eu pergunto, a igreja realmente irá adotar rigorosamente essa postura de impedir o ingresso de homossexuais nos seminários? O que a igreja fará com aqueles que estão no clero, sobretudo padres, bispos e cardeais, que a boca miúda todo mundo sabe que também são gays? Aqui aproveito também para pontuar o quanto é perigoso e desonesto aqueles que dentro e fora da igreja associam a homossexualidade dos padres aos casos de abuso sexual. Essa vinculação também é homofobia. A igreja deveria se preocupar não com a orientação sexual dos seminaristas e padres, mas sim com o compromisso de servir ao Evangelho de Jesus, fazendo um trabalho sério de pastoreio dos fiéis. Conheço vários padres, religiosos e religiosas, que, sendo homossexuais, obviamente não assumidos, desempenham seu trabalho de forma humana, comprometida e acolhedora. A igreja já deveria, há muito tempo, ter repensado sim a obrigatoriedade do celibato. Esse é um tema muito importante. O celibato deveria ser um dom, uma vocação, no sentido mais primével daquilo que a fé cristã acredita. Ou seja, não é dado a todas as pessoas, portanto, não deveria ser uma imposição, que acaba servindo a um propósito só: castrar e adoecer a sexualidade de quem já chega nos seminários, muitas vezes jovens, com muitas questões mal trabalhadas acerca da própria sexualidade, sejam eles héteros ou não. Por fim, a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, não está aberta a todas as pessoas, como diz a nota da sala de imprensa do Vaticano. Ela nunca esteve. Eu tenho repetido sim, em vários espaços, que a força de trabalho que sustenta a instituição Igreja Católica é constituída majoritariamente por mulheres e LGBTs. E eu não me refiro só ao clero, aos religiosos e às religiosas, mas aos fiéis, leigos e leigas que servem em suas igrejas locais. Somos nós, pessoas LGBTs, que cuidamos da limpeza das igrejas, organizamos os festejos, cuidamos dos serviços pastorais, da liturgia na missa. O fato é que, sem nós, a igreja estaria ferida de morte. O Hebreu conta com o apoio técnico da Locadora Salva. Segue lá, @Locadora Salva no Instagram e até o próximo O Hebreu Comenta.